Bom, então agora que a gente viu e avaliou as diferentes formas de organizar um projeto do ponto de vista de processamento de dados, vamos trazer essas discussões e essas definições para entender como que o nosso projeto deve ser estruturado, né? Então, a primeira coisa que a gente falou foi sobre estrutura de dados, né? Que a gente falou de estruturado e semi-estruturado. Como que isso se compara com o nosso projeto? No geral, os dados do nosso projeto vão estar em formato estruturado, ou seja, a maior parte dos dados que a gente vai utilizar são tabelas, né? Que a gente já viu alguma delas quando a gente processou os CSVs na manipulação de dados. Mas a gente vai ter uma quantidade significativa de dados semi-estruturados. Em particular, eu vou recomendar que a gente utilize arquivos do tipo YAML para fazer configurações internas da ferramenta e quando a gente for olhar sobre modelos preditivos, ver como que a gente pode fazer essas configurações com arquivos YAML também, tá? Vez ou outra, a gente também vai fazer alguma coisa em JSON, né? Então a gente vai ter estruturado, que são as tabelas, e semi-estruturados, que são esses arquivos de configuração. A gente vai ter alguma coisa de dados não estruturado? Tecnicamente, há quem fale que o Parquet é não estruturado, mas nesse caso eles são tabelas. Eventualmente, durante o andamento do curso, eu até vou mostrar como que a gente trabalha com imagens, por exemplo. Mas isso não vai fazer parte da ferramenta de educação. Então, para esse projeto em particular, vai ser só estruturado e semi-estruturado mesmo. Segunda coisa, com relação ao formato dos dados, né? A gente já consegue imaginar os tipos de dados com que a gente vai trabalhar. Primeiro é o texto, né, que a gente já viu, os arquivos, a grande parte dos arquivos crus, os arquivos que a gente vai extrair da internet, eles estão no formato CSV, que é o formato de texto. Depois a gente vai ter as bases tratadas, todas as bases que a gente for transformar internamente na nossa ferramenta, através do processo de ETL, vai resultar no arquivo binário Parquet. O motivo pelo qual a gente vai utilizar arquivos binários Parquet é porque mais para frente, quando eu for falar de Big Data, a gente vai poder utilizar esse mesmo formato de dados para poder trabalhar com Spark em cima das bases que foram geradas. E a gente tem, por fim, os arquivos de configuração, que eu já destaquei no ponto anterior, que são do tipo YAML e JSON. Tá? Com relação aos bancos de dados, né, que a gente vai utilizar dentro desse projeto, não vai ter um software específico que a gente vai utilizar para estruturar como que vão ser as queries com a qual a gente vai trabalhar. Essencialmente, a maior parte do nosso trabalho vai ser feito em cima do Python. Eu até mostrei nas lives como que a gente pode montar uma estrutura de loja de dados, que eu chamo Data Store, que seria equivalente a um banco de dados não relacional de documentos. E isso é o mais próximo de um banco de dados com o qual a gente vai trabalhar. Mas essencialmente a gente vai ter, certamente a gente está trabalhando numa estrutura não relacional, dado que os arquivos .parquet não têm relacionamentos que são forçados entre si. Como a gente vai trabalhar com Big Data, em geral, Big Data não constrói relacionamento entre tabelas. A gente fala que é não relacionais de documentos porque a gente vai ter diferentes nomes ou chaves que a gente vai utilizar para acessar todo um conteúdo de dados. Quanto ao modo de processamento, no geral, a gente vai trabalhar tudo com batch, né? Porque no final das contas, o que a gente vai fazer vai baixar alguma base de dados de uma localização numa recorrência determinada e essa base de dados vai ser processada. A gente não tem um streaming contínuo de dados que vai chegando e a gente precisa processar. O mais próximo do streaming que a gente vai chegar a mexer nesse curso vai ser quando a gente for trabalhar com a construção das APIs dos modelos, e aí a qualquer momento a gente pode receber uma chamada de dados qualquer. E aí, eventualmente, a gente pode construir algum pipeline de processamento de dados, de streaming, que vai olhar para, por exemplo, o tráfego no nosso website. Mas isso é bem para frente no curso, a maior parte do que a gente vai trabalhar vai ser com processamento de batch. Tá? E por fim, com relação ao modelo de dados que a gente vai adotar, o modelo que a gente vai adotar é o modelo InMon, né? Que só lembrando é essa estrutura aqui, em que eu tenho
ETL para o Data Warehouse, ETL para Data Marts e Data Marts para as análises, tá? Onde a definição dos vários data, qualquer coisa que a gente tem o nosso Data Lake vai ser uma pasta na web. Uma pasta, desculpa, na web não, uma pasta no nosso computador. E essencialmente os dados crus que comporiam esse Data Lake vão ser todos os dados que a gente vai baixar da web. Então, os vários arquivos zip, arquivos CSV, arquivos de Excel que a gente vai precisar utilizar para trabalhar. Então, isso tudo vai ficar numa pasta da web numa pasta do nosso computador que vai simular o que seria o Data Lake. Nosso Data Warehouse vai ser uma outra pasta, também no nosso computador local, onde a gente vai armazenar todos os arquivos Parquet que foram processados por meio de um ETL. Então, eu vou explicar um pouco melhor o que isso significa, mas em essência, pense que a gente tem uma pasta, você pode chamar de Data Lake, eu chamo ela de pasta externo, onde tem os zips. Tem uma pasta, por exemplo, aquisição ou Data Warehouse, com o resultado do ETL, e a gente vai ter data marts dentro do nosso projeto. E os data marts, a gente vai escolher diferentes granularidades de dados para gerar esses data marts. Então, por exemplo, eu vou ter um data mart de escola, que tem várias métricas e dados consolidados a nível escola. Eu vou ter um data mart de aluno, onde eu tenho a consolidação dos dados e métricas calculadas para aluno. Posso ter um data mart de turma, um data mart de município e assim vai. E o database, cada database que a gente vai ter é um grupo de tabelas no final das contas, né? Então, a gente vai ter o grupo de tabelas que fazem parte dos dados de escola, o grupo de tabelas que fazem parte dos dados de, pode ser ciência escolar ou IDEB que seja, e assim vai. Bom, dadas essas definições de projeto, o que a gente precisa fazer é justamente construir o nosso projeto por meio dessa arquitetura, né, no final das contas. E aí aqui, para que vocês consigam fazer esses exercícios, tem algumas observações que eu preciso fazer. Primeiro, se vocês estiverem trabalhando no modelo ágil, de estruturação de projeto, de gestão de projeto, em grupo, a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é tentar responder um pouco dessas perguntas para tentar refletir, né, as tarefas que a gente precisa estruturar para o seu backlog de produto, no final das contas, tá? Mas a grande questão é, o que a gente precisa estruturar? Essencialmente, o que a gente quer fazer é justamente criar, criar esse conjunto de Data Warehouse, tá? Então, a gente precisa gerar esse cara aqui. O que a gente tem para gerar esse cara? Bom, a princípio, se vocês forem olhar as aulas anteriores do curso e as lives, vocês devem ter visto que eu sempre apontei para esse site aqui, do INEP, né, na qual tem os dados do censo escolar. E essa é a principal fonte de dados que a gente utilizaria no nosso projeto. Entretanto, e isso aqui é super importante, ao final de fevereiro de 2022, ou seja, uns 20 dias depois que eu comecei o curso, e mais especificamente no começo de abril, esse site aqui, essa página aqui foi atualizado, o que aconteceu? O INEP, para seguir a nova LGPD, que tinha sido liberada em 2018, fez algumas modificações nas bases de dados contidas no censo escolar. Em essência, eles fizeram algo bom, né? Porque eu ia, inclusive, utilizar o fato das bases estarem de uma determinada dessa maneira como estava antes, como exemplos de problemas que a gente poderia ter com o LGPD, e ia mostrar, inclusive, para vocês mais para frente técnicas para mitigar esses problemas de transparência, viés e assim vai. O INEP já endereçou esses problemas, só que a maneira que o INEP endereçou esses problemas foi utilizar o caminho de menor resistência. O que significa que o que eles fizeram foi, agora, se você for ver, antigamente a gente tinha bases de 2 GB de dados, então tinha arquivos zips de 2 GB, que era cada um desses caras aqui.
E esses arquivos tinham muita informação. Tinha o Censo Escolar continha uma base de dados a nível aluno, uma base de dados a nível professor, uma base de dados a nível escola e assim vai. E tinham várias e várias métricas para cada um desses níveis de granularidade. A modificação que eles fizeram foi, a partir de agora, só existe uma base de dados, que é a base de dados de escola. E eles calcularam algumas métricas para essas bases de dados de escola. Em essência, se olhar para os dados como eles são hoje, e aqui isso é relativamente leve, tem mais ou menos 25 MB cada um desses carinhas aqui. Se você olhar para essa base de dados deles, vocês vão ver que ela é como se fosse, e aqui a gente pode abrir o CSV, ela é como se fosse o nosso datamart de escola, no final das contas. Porque aqui já tem dados resumidos a nível escola com métricas pré-calculadas. Então você pode ver aqui que ele tem, inclusive, métricas de matrículas, tem métricas de turma que estão aqui também, métricas da escola que a gente já conhecia, e assim vai. Eles simplesmente consolidaram essas informações na base de escola. Bom, se isso tudo já está feito, vocês poderiam falar: ah, beleza, acabou a vida, é só baixar essa base de dados aqui e fazer um ajuste ou outro na base. Porque, inclusive, uma coisa que eles fizeram, que antes não acontecia, é que eles normalizaram esses campos para bases antigas. Então, se você for olhar aquele formato que eu mostrei ali, ele está repetindo para trás, o que antes não acontecia, porque conforme foram trocando as gestões do Ministério da Educação, o formato dessas bases de dados também foi trocando no tempo. Por conta disso, o trabalho de vocês em fazer esse processamento de bases de dados seria praticamente nada. E como objetivo aqui não é necessariamente tomar o caminho de menor resistência, mas sim aprender a lidar com bases de dados e estruturar esse tipo de problema, que vai ser super importante quando vocês forem para o trabalho. O que eu fiz foi, eu criei uma página, que está nesse endereço aqui, ou se preferirem, nesse endereço colocado aqui, em que eu emulei a base de dados do INEP, a página do INEP, onde a gente pode clicar aqui, por exemplo, em censo escolar. E aí o que a gente vai ver, e eu não sei porque está demorando tanto, o que a gente vai ver é justamente uma página que seria, que por um acaso não formatou corretamente. Não sei porque não está formatando corretamente, mas seria essa mesma página aqui, só que aqui. E aí, a grande diferença é que os links desses caras aqui estão dados para o meu Google Drive. Então, vocês podem processar essa página aqui, que tem as bases que estão desformatadas, que estão com os problemas da LGPD e tudo mais, que vai ser o que de fato a gente vai utilizar no curso, pelo menos nesse primeiro momento. Então, essa é a primeira grande mudança. E aí, qual vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser tomar as bases de dados que estão contidas no censo escolar, que são 5, se não me engano, e processar essas bases de dados, deixá-las muito bem estruturadas a partir de um pipeline de dados bem definido. E a maneira como eu sugiro que vocês estruturem isso em termos de etapas está justamente nessa ordem, da esquerda para a direita, de cima para baixo aqui, em que cada um desses links aqui, se vocês forem ver, eles são nada mais, nada menos do que branches no meu GitHub. Então, se você clicar num desses caras aqui, acho que eu não preciso nem clicar porque deve estar aberto aqui. Ignorância zero, curso de ciência de dados treino. Então, dentro desse cara aqui, se você for ver os branches, e aqui a gente pode clicar em All Branches, por exemplo, vocês vão ver que tem exercício 1, RES, exercício 1, Desk, exercício 1, 2, Desk, exercício 2, Desk. O que são esses caras? Basicamente, processamento de dados é justamente o tópico que a gente está falando aqui, e a gente tem Desk de descrição e RES de resolução. Então, por exemplo, o primeiro exercício, que eu posso clicar aqui, você tem a estrutura do qual eu parti, e aí você tem aqui uma descrição do exercício, você pode clicar, e ele fala, o que você tem que fazer? Faça o setup do projeto de ciência de dados. Para isso, nós vamos incorporar os seguintes itens. Atualizar o README, atualizar o Requirements, e assim vai. Então, essencialmente, para cada um dessas tarefas que estão colocadas aqui, eu coloquei o link
para a descrição, que tem uma descrição mais detalhada do que esse bullet, e um link para a resolução. Para o qual, o que eu sugiro vocês fazer, para vocês olharem como a solução é feita, é vocês clicarem aqui nos branches, pegar, por exemplo, o exercício, o branch de resolução, tá? Vocês podem clicar nele, e aí você pode clicar, se não me engano aqui, em Issues por Request. Vamos clicar aqui. Aí nós vamos clicar em Comparing Pull Request. Aí a gente troca aqui para o branch de resolução para o branch de descrição. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Aqui embaixo, você vai ter as diferenças entre um e outro. Então vocês vão ver exatamente o que foi que eu modifiquei da resolução para o exercício original. Então vamos pegar um cara aqui diferente. Vou pegar, sei lá, exercício 5 res e exercício 5 descrição. Clicando aqui, o que a gente vai ver? Eu adicionei os imports, tirei algumas linhas, ajustei alguns campos de dados aqui, criei um novo arquivo .py chamado micro dentro dessa estrutura e tudo mais. E vocês, inclusive, podem ver, se você clicar aqui em Code, clicar aqui para trocar de branch, vocês podem ver qual era a estrutura do projeto até aquele exercício em particular, e aí podem ver os arquivos e tudo mais. Óbvio que você também pode fazer isso na sua máquina, fazendo um git checkout branch, e aí o nome do branch aqui, para cada um desses exercícios. Bom, como que é a estrutura que eu estou sugerindo aqui em termos de passos que vocês precisam fazer para construir esse pipeline de processamento de dados? Primeira coisa que eu estou falando para vocês é estruturar o projeto. Isso aqui é aquele negócio de ter um mínimo de preparação do seu repositório, que corresponde a você configurar um arquivo de README e configurar um arquivo de requirements.txt, ou seja, uma descrição do seu projeto e outros pacotes de Python que você vai utilizar. Depois, eu sugiro vocês construírem algumas arquiteturas básicas para serem utilizadas em vários outros tipos de processamento. E a primeira é a construção de um objeto ETL, né, para vocês criarem uma classe ETL base, que se vocês lembrarem dos exercícios de Python intermediário, vocês têm algumas dicas de como seria mais ou menos essa estrutura, para que você tenha pelo menos um cabeçalho, né, um esqueleto de como o seu objeto ETL vai funcionar. Depois, eu vou falar para vocês criarem alguns comandos CLI para justamente executar esses objetos ETL de uma maneira estruturada. E aí, criar algumas funcionalidades que permitem, por exemplo, criar arquivos de log para toda vez que alguém execute essa ferramenta, você guarde as etapas de execução para que, por exemplo, se tiver algum problema, depois vocês possam guardar isso. Então, isso aqui é o que corresponde a uma estruturação inicial. Não é algo que eu tenha necessariamente ensinado para vocês como fazer, né? Mas vocês podem referenciar a primeira e a segunda live, se não me engano, ou a live anterior a esse vídeo e a live seguinte a esse vídeo, na playlist do curso de Ciência de Dados, para entender um pouco como que vocês poderiam estruturar esse cara aqui. Depois que vocês tiverem feito essa estruturação inicial, o que eu sugiro que vocês façam é construir os objetos ETLs específicos que vão ser utilizados para gerar esse Data Warehouse. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter alguma forma bem estruturada de fazer download das bases do INEP. De novo, isso aqui, como o INEP mudou a maneira como as bases estão estruturadas, se a gente fosse ver aqui no Ciência Escolar, antes, o que tinha? O microdados aqui tem várias páginas de base de dados. Você poderia, por exemplo, baixar os dados do Enem, baixar os dados do Enseja, baixar os vários dados de pesquisa do INEP. Antes, isso aqui era muito mais completo. Agora, só tem esses 4 caras aqui. Ao longo do curso, eu vou sugerir acessar outras bases de dados do INEP, além do Ciência Escolar e do IDEP, né? Então, para que você processe essa página de uma maneira estruturada, para que você possa reproduzir para outras pesquisas do INEP, a maneira como eu sugiro que vocês façam isso é criando um ETL,
específico, uma classe TL, que seja filha da classe base, que seja específica para fazer o parsing das páginas do INEP, para que vocês consigam baixar as bases do INEP de maneira estruturada. Depois, para vocês começarem a trabalhar com as bases de dados, eu sugiro que vocês criem um objeto ETL, que seja filho dessa classe do INEP aqui, para que faça o processamento dos dados de escola. E aí, eu sugiro que vocês generalizem esse processamento dos dados de escola para os demais níveis de granularidade do censo escolar. E aí, de novo, esses dados estão todos contidos aqui. O que vocês deveriam apontar é para esse site aqui, izccdd.herokuapp.com. Por sinal, só lembrando que a gente tem uma base de dados completa, que tem 2 gigas cada zip de cada censo escolar, mas tem uma base de dados amostral, caso você não tenha poder computacional suficiente para processar a base completa, você pode apontar para esse endereço aqui, que aí vai ter as bases de dados amostral. E aí depois que você criar os dados do censo escolar, eu sugiro que vocês façam o processamento dos dados do IDEB. Isso aqui está numa página diferente, que se vocês forem nesse branch aí, que é o exercício 8, então, colocar aqui exercício 8, descrição, vocês vão ver que aqui tem o link, e aqui vocês podem utilizar o próprio link do INEP para fazer o download e processamento desse cara aí. Aí depois, com isso, vocês vão ter a estrutura mínima necessária para o que eu pretendo mostrar para vocês depois no curso, que é sobre análise de dados e mais para frente sobre modelagem preditiva. Óbvio, isso aqui não é tudo que você poderia fazer num projeto como esse. Você poderia estender isso muito mais. A gente poderia ter bases do IBGE aqui, poderia colocar a base da Anatel, porque muitas vezes informações de telecomunicação são relevantes para entender o nível de desenvolvimento socioeconômico de uma região, e assim vai. Então, isso aqui é a estrutura mínima, e aí depois, com essa estrutura mínima do Data Warehouse, eu peço para vocês criarem um data mart dos dados de escola. Tudo isso aqui todos esses desenvolvimentos estão em lives posteriores a esse vídeo aqui, na playlist do curso de Ciência de Dados, né, que vocês podem referenciar para entender um pouco como que eu cheguei nas estruturas que eu utilizei dentro do código. Então, entender um pouco que tipo de coisa eu pensei, que tipo de coisa eu avaliei nas bases de dados, como que eu explorei um pouco os dados para entender qual tipo de processamento que eu ia ter que fazer e assim vai. Só lembrem-se que a maneira como as lives estão estruturadas, a maneira como eu fiz o pipeline de dados na live é um pouco diferente da maneira como eu estou colocando nesse repositório aqui. O motivo é porque eu tentei simplificar algumas partes e em outras eu fiz algumas melhorias, porque eu acabei enxergando melhorias para fazer no código, então eu implementei, não deixei os erros que tinha lá no meu repositório original, que eu fiz nas lives, para carregar para o curso. E aí, aqui de novo, isso aqui é uma estrutura mínima que precisa ter no projeto para que a gente consiga depois fazer análise e modelagem preditiva. Isso aqui, se vocês forem ver a quantidade de código que foi gerado, o número de horas de discussão que eu trabalhei com isso aqui provavelmente vai demorar muito para vocês fazerem. Se vocês tiverem numa gestão de projeto, isso aqui pode demorar cerca de 2 a 3 sprints, e aí considerando que uma sprint tem 2 a 3 semanas, dependendo do tempo de dedicação que vocês têm. Mas eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer por vocês mesmos esses vários exercícios aqui. Vocês vão ver que a minha descrição e a maneira como eu desenvolvi são complexas e estão propositalmente colocadas de maneira aberta. Então, eu não coloquei passo 1, faça isso, passo 2, faça isso, passo 3, faça isso. Eu deixei bem aberto as questões, porque é muito importante para que vocês aprendam a trabalhar com esse tipo de problema, que vocês trabalhem com perguntas abertas, que vocês partam do desenvolvimento da solução do zero, porque é isso que vocês vão encontrar na vida real. Na maioria das vezes não vai ter ninguém te falando, faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Vocês vão ter que pensar na arquitetura por si mesmo.
tá? E óbvio que você não precisa se limitar ao que está aqui em termos da estruturação da ferramenta. Você pode criar o datamart de professor, o datamart município, o datamart de vários níveis de granularidade diferentes. Vocês podem fazer o ETL para outras bases de dados que vocês considerem relevantes também. E aí vocês podem apontar para o IBGE, podem apontar para, sei lá, para a Anatel, como eu falei, e assim vai. Então, tentem resolver o máximo que vocês conseguirem. Se vocês não quiserem, acharem muito complicado, ao menos verifiquem mais ou menos como foi estruturado e tentem entender um pouco da lógica que está sendo aplicada nesse desenvolvimento, nessa estruturação do pipeline de dados da ferramenta. E aí, de novo, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não souberem como começar, vejam as lives que estão colocadas na playlist do curso, porque elas vão ajudar a dar uma luz no tipo de coisa que a gente precisa pensar na hora de fazer essa estruturação. Boa sorte!